Shalom, a paz do Senhor para todos. Deus quer falar com você. Deus tem uma mensagem para a sua vida hoje, mas precisamos saber se você quer ouvi-lo, se você deseja ouvi-lo. Deus tem uma mensagem, Deus quer falar contigo. Você quer ouvir Deus falar? Vamos então. Aí está. Deus quer falar com você. Deus está interessado em falar contigo. Mas e você? Quer ouvi-lo? É uma pergunta. Vamos então ver o que Deus quer falar com você. Nós observamos aí que, se você quer ouvir a voz de Deus, quando falamos sobre ouvir a voz de Deus, temos que entender que Ele fala de várias maneiras. Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus, existe muito sistema de falar conosco. E Deus está interessado em falar conosco. Deus está interessado em falar conosco, mas Ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Deus que está em todos os lugares, tem todos os domínios. Ele é o triuno Deus, composto de Pai, Filho e Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra. Então, por isso, Deus fala conosco de muitas maneiras. E Ele quer que você ouve a sua voz. Ele quer falar contigo. E você quer ouvir a voz de Deus? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Encontramos nessa passagem de Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1 e 2. Como fala Deus à humanidade? Como que Deus entrega a mensagem para nós? Nós observamos aqui de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Que Ele é um Deus todo-poderoso. E havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais pelos profetas, nesses dias nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem por si mesmo fez o universo. Então Deus fala de muitas maneiras, mas há uma possibilidade também de nós ouvirmos a voz de Deus. Eu tive esse prazer ali na cidade de Guarapuava, que eu pastoreava uma igreja ali na Colônia Vitória. E quando estava em oração na presença de Deus, eu ouvi a voz de Deus. E Ele me falou uma frase. Deus fala de uma forma maravilhosa. É uma voz maravilhosa, que a voz de Deus está acima de todas as vozes que se existem. Quando Deus fala, é algo extraordinário. Então eu estava orando ali na igreja, e a voz que Deus falou comigo foi: hoje vou dar um filho para minha serva. Foi essa voz que eu ouvi. E o meu coração se rejubilou muito naquele momento. Levantei da oração e ali nós fizemos uma oração para uma irmã que era estéril. E dali com 9 meses ela deu à luz filho para a glória de Deus.
Então, quando Deus fala, é porque Ele tem algo para realizar em nossas vidas. É uma voz maravilhosa, é uma voz muito gloriosa. Vamos então para mais uma parte da palavra de Deus. Aqui nós observamos, para nós ouvirmos a Deus falar, precisamos de buscá-lo em oração. Fala comigo, Senhor. E nós vemos aí Deus entregando uma Bíblia Sagrada, porque Deus fala de muitas formas. Deus fala pela sua palavra. A palavra de Deus é um manual que Ele deixou para todos nós. Deus fala com nós através da Bíblia Sagrada. Eu sou mais que um número. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que ilumina. Então, ele é um manual. Quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você. Quando você está lendo, é a boca de Deus falando com você. Então, é um manual de Deus, é uma forma. É uma das formas que Deus fala conosco. Então, se você quer ouvir a voz de Deus todos os dias, todas as horas, então leia a palavra de Deus. É uma das formas que Ele tem para falar conosco. Vemos aqui também uma outra forma de Deus falar conosco. Deus fala com você todos os dias, mas é preciso ouvir com o coração. É preciso você abrir o seu coração. Lá dentro Deus vai falar com você. É preciso você fechar os seus olhos e abrir o seu coração em silêncio. E você vai ouvir Deus falar com você dentro do seu coração. O que podemos entender? Que Deus tem a multiforma de falar conosco. Ele tem multiforma. Deus fala de todas as formas que você pode imaginar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode falar com você no seu coração. Ele pode falar com você no seu ouvido, na sua alma, no seu espírito. Ele é Deus Todo-Poderoso, que enche o céu e enche a terra, mas também Ele pode entrar dentro do seu coração e falar com você. Aqui nós observamos, às vezes Deus fala conosco nos detalhes, mas não percebemos. Deus está falando com você em mínimos detalhes, mas você não está percebendo. Mas Ele está falando com você, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus fala com você através dos sonhos. Há uma possibilidade de você sonhar à noite e ser uma visão e uma revelação de Deus. É uma outra forma também de Deus transmitir a sua palavra para nós. Então, como entender Deus? Deus, Ele é todo poderoso. Ele fala de muita forma. Então, por isso que nós devemos estar atentos. Fechar os nossos olhos para o mundo material. E abrir os nossos olhos espiritual em silêncio. No nosso silêncio, então Deus fala com você e você vai ouvir a sua voz. Reserve um tempo para ouvir a voz de Deus. É importante que você reserve um tempo para ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar contigo. Isto é importante. De madrugada, de manhã ou à noite, reserve um tempo para você falar com Deus, porque Deus quer falar com você. Vamos então para mais uma passagem da palavra de Deus. Aqui nós observamos 3 formas que Deus fala com você todos os dias. Deus fala com você através da Bíblia Sagrada.
Deus fala com você através do Espírito Santo. E Deus fala com você através de outras pessoas. Então aqui nós observamos a multiforme operação de Deus. Deus pode falar com você através da Bíblia. Deus pode falar com você através do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, trabalhando, fazendo a sua obra, né? Jesus mandou o Espírito Santo para estar conosco. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que do Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu disse. João capítulo 14, versículo 6. Então, o Espírito Santo faz lembrar de tudo aquelas palavras que Jesus falou. Então, o Espírito Santo fala conosco. E Deus fala conosco também usando pessoas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3, versículo 16. Então Deus pode falar conosco através de salmos, através de cântico espiritual, através de uma mensagem que uma pessoa pode vir a transmitir para você através do Espírito Santo. Você perdeu o sono? Então, fale comigo, Deus. Olhe bem a mensagem de Deus. Às vezes você perdeu o sono à noite e não sabe que o próprio Deus tirou o seu sono, porque Ele quer ouvir a sua voz. Está sem sono? Disse Deus, fale comigo. Fale com Ele, que Ele quer ouvir a sua voz e quer falar contigo. Então Deus está interessado em nós. Às vezes perdemos o sono à noite e não sabemos por quê. Mas é porque Deus quer ouvir a sua voz. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você o pedido. Então dobra o seu joelho na cama ali, com os olhos fechados, em pensamento, em espírito e em verdade, e fale com Deus, e Deus vai falar com você. Aqui nós encontramos, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. 1 Coríntios 14, versículo 10. Então, no mundo, existem muitas vozes. Muitas espécies de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação. Ela tem um objetivo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E aqui nós encontramos. Existe a voz de Deus e existe a voz do diabo também. E a voz do diabo é só para o mal. Ele só vem para tirar a paz. Então devemos perceber quando vir essa voz que não é do bem, é uma voz maligna. Olha bem o que Satanás fala. Você não pode. Você não consegue. Você tem medo. Você desanima. Seja fraco. Desista. Você está sozinho. Então, essas são frases negativas que vêm de uma voz do diabo. Mas olha bem a voz de Deus. Você pode. Você consegue. Coragem, ânimo, seja forte. Nunca desista. Eu estou contigo. Esta é a voz de Deus. Eu estou contigo. Então Deus, Ele te dará a vitória. E você tem que vencer essa voz contrária e obedecer a voz de Deus, dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Então é o que Deus faz por nós. Deus está contigo. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está ouvindo a sua oração e Ele quer ouvir a sua voz. Procure falar com Deus em oração.
Olha bem aqui a linha, o trânsito. Pare. Atenção e siga. Observa bem o sinaleiro. Pare. Pare de pecar. Abandone o pecado e venha para Deus. Atenção. Dê atenção ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Siga. Siga firme a Jesus. E aqui na conclusão desta palavra. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus, nada está atrasado na sua vida. Aquietai-vos e saber que Deus está na direção da sua vida. Salmo 46 e versículo 10. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Ore, busque a Deus em oração. Agradeça a Deus por tudo. Ele está no controle da sua vida. No tempo certo, Ele vai ouvir a sua oração. Fica então esta mensagem para as nossas vidas. Deus ouve as nossas orações, lembrando que Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Todo-poderoso, Deus todo-poderoso. Então, Ele fala de multiforma. Todas as formas que você pode pensar, Deus fala com você, Deus fala conosco, Deus fala comigo. Então Ele está esperando você dobrar o seu joelho e falar com Ele. Deus quer ouvir a tua voz. Amém? Shalom, a paz do Senhor.